E aí, pessoal? Você sabia que os raios-x podem revelar muito mais do que apenas ossos e órgãos? Às vezes, eles mostram objetos realmente bizarros dentro do corpo humano. Hoje, vamos explorar os 10 objetos mais estranhos já encontrados em exames de raio-x. Preparem-se para se surpreender, porque a lista está hilária e um pouco assustadora ao mesmo tempo. De celulares a peixes, vocês não vão acreditar no que algumas pessoas conseguem colocar para dentro, ou melhor, deixar entrar em seus corpos. Sem mais delongas, vamos começar a nossa jornada pelo lado inusitado da medicina. Para começar a nossa lista, temos um caso que, infelizmente, se tornou mais comum do que imaginamos: engolir um celular. Sim, você ouviu direito, um celular inteiro. Esse caso específico aconteceu nos Estados Unidos, quando um homem procurou atendimento médico após sentir fortes dores abdominais. Ele estava em um estado de grande desconforto e preocupação. Imaginem a surpresa dos médicos quando o raio-x revelou a imagem nítida de um celular alojado em seu estômago. Eles mal podiam acreditar no que estavam vendo. O paciente estava mexendo no celular enquanto se alimentava e, em um momento de distração, acabou engolindo o aparelho inteiro. É difícil imaginar como isso aconteceu, mas foi exatamente o que ocorreu. Felizmente, os médicos agiram rapidamente e realizaram uma cirurgia para remover o dispositivo. O celular estava intacto. A operação foi um sucesso e o paciente se recuperou bem. É impressionante como a tecnologia moderna é resistente, não é mesmo? Mesmo após passar pelo sistema digestivo, o celular permaneceu intacto. Uma história inacreditável. Do outro lado do mundo, no Japão, um caso pra lá de inusitado deixou os médicos perplexos. Eles nunca tinham visto nada parecido antes. Um homem deu entrada no hospital reclamando de fortes dores abdominais. Ele estava visivelmente desconfortável e preocupado. Os sintomas, inicialmente, apontavam para um problema digestivo comum, como uma indigestão ou uma úlcera. Mas o raio-x revelou uma imagem inacreditável: um peixe inteiro alojado em seu estômago. A equipe médica ficou em choque. O paciente, um pescador experiente, estava em um de seus dias de pescaria quando, em um lance rápido, o peixe fisgado saltou do anzol direto para dentro de sua boca. Ele não teve tempo de reagir. Imaginem a cena. Foi um momento de puro espanto e incredulidade. Felizmente, os médicos conseguiram remover o peixe sem maiores complicações, realizando uma cirurgia delicada e precisa. E o paciente se recuperou rapidamente do susto. Ele agradeceu aos médicos por sua rápida e eficiente intervenção. Se você achou o caso do peixe inusitado, prepare-se para o próximo item da nossa lista. Este é um daqueles casos que você precisa ver para acreditar. Imagine engolir, não um, mas 8 pregos de uma vez. Parece impossível, mas aconteceu de verdade. Essa história insólita aconteceu na Alemanha, com um homem que estava fazendo reparos em sua casa. Ele estava concentrado em seu trabalho quando algo inacreditável aconteceu. Em um momento de distração, ele acabou engolindo, acidentalmente, 8 pregos. Dá para acreditar? Ele nem percebeu imediatamente o que tinha acontecido. É claro que ele correu para o hospital, e o raio-x revelou a imagem assustadora dos 8 pregos, lado a lado, em seu estômago e intestino. A equipe médica ficou perplexa com o que viu. Felizmente, o paciente teve muita sorte. Apesar do perigo, ele não sentiu dor imediata. Os pregos, por algum milagre, não causaram nenhum dano grave ao seu organismo. Foi um verdadeiro alívio para todos. Os médicos realizaram uma cirurgia de emergência para remover os objetos pontiagudos. A operação foi um sucesso e o homem se recuperou completamente. Preparem-se para um dos casos mais inacreditáveis da nossa lista: uma escova de dentes encontrada no reto de um paciente.
Essa história, que aconteceu no Brasil, deixou os médicos de queixo caído. Um paciente chegou ao hospital reclamando de fortes dores abdominais. E o raio-x revelou a imagem bizarra de uma escova de dentes alojada em seu reto. Os médicos, sem fazer nenhum tipo de julgamento, realizaram os procedimentos para remover a escova de dentes do reto do paciente. Felizmente, o objeto foi retirado com segurança e o paciente se recuperou rapidamente do incidente. Se você pensou que já tinha visto de tudo, prepare-se para o próximo caso. Na Inglaterra, um paciente deu entrada no hospital com um objeto para lá de perigoso alojado em seu sistema digestivo, uma lâmina de faca de cozinha. O raio-x revelou a lâmina ainda inteira dentro do sistema digestivo do paciente, o que aumentava ainda mais a tensão do caso. Os médicos agiram rapidamente e realizaram uma cirurgia de emergência para remover a lâmina. Para a felicidade de todos, a cirurgia foi um sucesso. A lâmina foi removida com segurança e o paciente se recuperou completamente do incidente. E a lista de objetos estranhos encontrados em raio-x continua. Desta vez, viajamos para a Austrália para um caso que gerou bastante burburinho na época. Um paciente, visivelmente constrangido, procurou ajuda médica reclamando de fortes dores abdominais. O raio-x revelou a causa do problema: um vibrador alojado em seu corpo. Apesar do constrangimento da situação, os médicos mantiveram o profissionalismo e trataram o caso com a discrição e o respeito que o paciente merecia. O vibrador foi removido com segurança e o paciente se recuperou rapidamente do incidente. Preparem-se para um dos casos mais excêntricos da nossa lista. Um paciente nos Estados Unidos engoliu um monóculo. O paciente, após engolir o monóculo, procurou ajuda médica e o raio-x revelou a pequena lente redonda alojada em seu estômago. O monóculo foi removido sem maiores problemas e o paciente se recuperou rapidamente do incidente. O próximo caso da nossa lista nos leva para a Espanha, onde uma criança pequena, em um momento de distração, acabou engolindo um brinquedo de plástico. No caso da criança espanhola, o brinquedo de plástico foi encontrado no estômago através do raio-x. Felizmente, o objeto não era tóxico ou pontiagudo, o que tranquilizou os pais e a equipe médica. Os médicos realizaram um procedimento simples para remover o brinquedo do estômago da criança, que se recuperou rapidamente do susto. O penúltimo item da nossa lista nos leva para a Índia, onde um paciente viveu momentos de terror após engolir, acidentalmente, pedaços de vidro. No caso do paciente indiano, o raio-x revelou vários pedaços de vidro espalhados por seu estômago e intestino. Os médicos realizaram uma cirurgia de emergência, que durou várias horas, para remover todos os fragmentos de vidro do organismo do paciente. A cirurgia foi um sucesso, mas o paciente precisou ficar internado por vários dias para se recuperar do procedimento e evitar infecções. E para fechar a nossa lista de objetos estranhos encontrados em raio-x, voltamos para Portugal com um caso que, infelizmente, é mais comum do que imaginamos. Uma criança engoliu uma moeda de R$1. No caso da criança portuguesa, a moeda foi detectada no estômago através do raio-x. A boa notícia é que, na maioria dos casos, moedas pequenas não causam grandes problemas e são expelidas naturalmente pelo organismo. Na maioria das vezes, a moeda é eliminada pelas fezes, sem causar nenhum dano ao organismo. E aí, pessoal? Gostaram da nossa viagem pelo mundo dos objetos estranhos encontrados em raio-x? De celulares a moedas, vimos que a criatividade humana, ou a falta de atenção, não tem limites. Mas é importante lembrar que, por mais engraçados que esses casos pareçam, a ingestão de objetos estranhos pode trazer sérios riscos à saúde. Por isso, é fundamental ter cuidado redobrado com objetos pequenos, principalmente na presença de crianças.
e procurar ajuda médica imediatamente em caso de ingestão acidental. Até a próxima!